Boa noite. Então, a gente está dando sequência aos 15 princípios fundamentais da doutrina espírita, dentro do projeto Espírita Religare. Esse é o nosso quarto encontro, que a gente vai estudar hoje, Perispírito. E nós já estudamos Deus, então a questão central lá, número 1 do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Estudamos Jesus, que foi o segundo princípio, a face visível de Deus. Jesus viveu o amor, nos trouxe o Deus Pai, bom, misericordioso. Então, Jesus, o Espírito que é nosso guia e modelo. Depois, em terceiro, a gente estudou Espírito. E nessa questão aqui do Livro dos Espíritos, 76, vai falar que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Já a questão 88 vai perguntar, os Espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E os espíritos superiores responderam a Kardec: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Os espíritos, então, se o quiserdes, são uma flama, um clarão, uma centelha etérea. Então, isso aqui tem relação com o que a gente vai estudar hoje, porque o espírito é algo que a gente fica achando que é meio indeterminado, sem forma. Por isso que eles respondem que aos vossos olhos, né, aos nossos olhos, os espíritos não têm essa forma que é limitada, constante. Então, é como se a gente não conseguisse entender o que é espírito. E aí, a gente vai estudar o perispírito hoje. No livro que é Espiritismo, Allan Kardec, lá no capítulo 2, vai dizer dos 3 elementos essenciais que há no homem. O primeiro deles é a alma, ou o espírito, que aí é o princípio inteligente, em que o pensamento, a vontade e o senso moral residem. Então, o pensamento está no espírito, a vontade, o senso moral também. Mas além do espírito, no homem, né, em nós encarnados, a gente tem um corpo, que é o envoltório material, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E o que vai ser o perispírito? Vai ser esse invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Então, esse é o primeiro contato de uma obra básica que é mais introdutória no livro, né, na doutrina dos espíritos. O que é espiritismo é uma obra que quem está entrando no espiritismo deveria ler primeiro, antes de ler o livro dos espíritos, talvez, né? Porque aí fica mais simples alguns conteúdos assim mais imediatos. Ela é mais curta, então a gente acessa algumas coisas de uma maneira mais rápida. Então aqui ele vai apresentar o perispírito. Então, que é esse laço entre o corpo e o espírito. Então, está falando aqui do espírito. Espírito é onde está o pensamento e tal. O que é o corpo? O corpo a gente conhece bem, a gente está encarnado, a gente está em contato com ele. E o que vai ser o perispírito? O que vai dar essa liga e o que vai fazer essa ponte entre os dois. Mas ele vai dizer aqui, então, que é fluídico, imponderável, e a gente vai aprofundar nesse estudo agora um pouco, vendo características, propriedades do perispírito. Então, a gente vai estar embasando na obra aqui, né, de Kardec, de Chico Xavier, para trazer algumas informações acerca do perispírito. Então, já no Livro dos Espíritos, lá na introdução, o liame ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. Então, a morte destrói só o corpo físico. Esse semimaterial não é destruído. Então, o perispírito, ele continua depois que o corpo morre. É isso que está sendo dito aqui. O espírito conserva o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. Então, está dizendo acidentalmente aqui, a gente vai estudar um pouquinho mais isso, mas vai dizer que em algum momento, esse perispírito que é etéreo, que é muito sutil, que a gente não consegue perceber pela visão, né, pela nossa, essa característica aqui, né, algumas pessoas que são médios videntes conseguem, mas a maioria de nós não consegue ver o perispírito.
Então, ele é invisível no seu estado normal, mas ele pode ficar palpável, tangível aí, ou até visível, né? E a gente vai estudar um pouquinho melhor. Na questão 93 de O Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: o espírito, propriamente dito, vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância? Então, o espírito fica, tipo, solto, sem nada, livre totalmente, ou tem alguma coisa que o envolve, tem alguma substância que o envolve, como alguns acham, que é o que coloca na pergunta aqui. E a resposta que os espíritos superiores dão: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Então, para os espíritos, essa substância que é tida como vaporosa é bastante grosseira. É suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, o espírito, ele não está solto, não tá, ele tem alguma coisa que o envolve, tipo, vamos dizer assim, que delimita, né, que é como se fosse uma casca, vamos pensar assim, né, que tem alguma coisa delimitando, mas que essa casca não atrapalha que ele se desloque para onde quiser de uma maneira rápida, né, é suficientemente vaporosa, a palavra vaporosa aí para dar essa ideia de que é bem leve, bem sutil mesmo, vai usar até o termo quintessenciado, é muito sutil, mas é matéria, é uma substância. Então, o espírito que ele fala que é aquela chama, que é algo que a gente talvez não consiga entender direito, já traz junto essa outra substância mais material, que ainda para nós encarnados é muito vaporosa, mas já é bastante grosseira para quando está, né, quem está no plano espiritual já vê com uma nitidez, né, tá falando aqui, ó, bastante grosseira para nós, ele deixa isso claro, né, os espíritos superiores. E Kardec, muito didático, ele vai fazer uma comparação, olha só. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Então, ele está explicando aqui por que ele escolheu essa nomenclatura. Já existia na biologia a característica perisperma, para falar do que envolve a semente. E ele vai fazer uma comparação, então o espírito é como se fosse a nossa semente, né? O que é mais importante em nós, vamos dizer, o pensamento, a vontade, está no espírito. E tem alguma coisa que está em volta desse espírito, que é o que a gente está chamando de perispírito. Então, Kardec batizou, ele deu nome às coisas novas, né? As propriedades e características novas, ele foi dando nome mesmo. Espírito é um nome, perispírito é esse nome que a gente está usando como o envoltório do espírito. Então, na biologia, só para a gente fixar mesmo, o que é o perisperma lá na botânica? É a fina membrana que envolve o embrião e o endosperma de uma semente. Então, se a gente pegar uma semente de abacate, fica bem claro que a semente está ali em volta dele, tem uma película ali que é o que ele chama de perisperma. O perispírito já é, isso aqui é aquela definição que a gente já tinha visto no livro que é Espiritismo. Invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Então, olha só, é o laço, é alguma coisa que une e que vai servir de intermediário, que vai fazer essa ponte entre a matéria, entre o corpo físico e o espírito, que é onde está o pensamento, que a gente já estudou. Então, é o que vai fazer essa junção dos dois. É o perispírito. De onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Então, o perispírito é tirado da onde? Essa é a questão 94. É tirado do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Então, a Terra já foi um planeta primitivo. Hoje a gente está na fase de provas e expiações. Então,
há um tempo atrás, era mais material ainda, era mais grosseiro, vamos pensar assim, talvez o perispírito. Num mundo superior, né, vamos pensar assim, até cita Júpiter em algum momento, lá o perispírito é mais fluido do que é aqui hoje. Então, a gente está deixando a matéria está ficando menos materializado à medida que vai evoluindo. Da onde que tira? Do fluido universal. E isso é relativo a cada globo. Na Terra é de um jeito, em Júpiter é de outro jeito. Então, está dizendo aqui que tem características que são próprias de onde está. Como a gente troca de roupa, faz sentido, né? Olha só, a gente está num lugar que é muito frio, você precisa de uma roupa mais pesada, mais material. Você está num lugar que a temperatura é mais amena, você pode ficar com uma roupa mais leve. Então, assim, é só uma comparação, né, para a gente ter ideia de que isso varia de lugar, né, de lugar para lugar. Mas, da onde é tirado? Do fluido universal. É matéria, né? É matéria. Semimaterial ali. O 94 vai falar disso também, né? Dessa maneira, a 94A agora, continuação. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro. Aí está falando que aqui é necessário que eles se revistam da nossa matéria. Então, tem uma continuação dessa resposta, mas é só para dizer que quando vem alguém, né, Alcione veio um mundo mais avançado, quando ela vem para cá, ela tem que revestir de um perispírito mais grosseiro. Onde ela estava era mais fluido, menos material, quando vem para cá, tem que vestir da matéria da Terra, né? Cada espírito que vem para cá vai ter que revestir do perispírito que está aqui. Na questão 95, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Então, tem alguma forma que é perceptível? Sim, uma forma ao arbítrio do espírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Então, aqui está dizendo que o perispírito, imagina alguém que desencarnou. Então, o corpo físico morreu, essa pessoa, esse espírito, a gente já não usa mais o termo de pessoa, esse espírito, ele continua com o perispírito. Ele acompanha, né, o espírito no plano espiritual. E esse espírito toma que forma? Aí está falando que pode tomar a forma, vai tomar uma forma visível, até palpável. Só que aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente que geralmente é da última encarnação. Eu achei que fosse nessa questão que ele já falasse disso, mas geralmente é da última encarnação. Mas nem sempre é. Emmanuel mesmo escolheu uma encarnação bem anterior, que ele se identificava mais com ela para poder ter aquela apresentação. Então, mas ela é visível e até mesmo palpável. Em alguns casos a gente vai ver exemplo também. Então, o visível aí, quando a gente sonha com alguém que desencarnou, então a gente dormindo, nosso espírito está livre do corpo. Então, a gente, às vezes, pode encontrar mesmo com pessoas que estão no plano espiritual. E esse encontro são o encontro dos perispíritos. Então, é visível e tem a forma que a pessoa queira que a gente a identifique. Então, em reuniões mediúnicas, por vezes, a gente vê que a pessoa, às vezes, vai encontrar com alguém que já tinha desencarnado antes dela e está acontecendo aquele encontro, mas ela está muito mais jovem agora. Então, a pessoa pode escolher uma outra forma ali, mais visível. É matéria mesmo no plano espiritual. Na questão 150, a alma conserva a sua individualidade após a morte? Resposta é sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Então, o que seria da alma se não tivesse individualidade? Então, a gente perderia essa questão de, voltou para um todo. Então, isso é o que seria o panteísmo, né? Assim, você acredita que tudo dissolve, assim, como se fosse um grande mar que se perde. No Espiritismo, a gente acredita que existe progresso, existe evolução, a gente vai acumulando coisas aqui, vai aprendendo. Então, essa individualidade, ela é mantida. Né? De acordo com o que a gente vê, os espíritos se comunicam e eles mantêm o que eles vão contar do que eles viveram, eles vão contar do que está acontecendo no plano espiritual.
nas obras de André Luiz, ele vai dar vários relatos de vários espíritos que continuam com a sua individualidade. Então, isso foi verificado, a individualidade se mantém. Então, nessa época aqui, quando Kardec, né, organizou o Livro dos Espíritos, não tinha as obras de André Luiz, por exemplo, para dizer, olha, continua vivo, continua assim, não tinha aquele monte de carta de Chico Xavier falando, olha, seu filho está vivo, está aqui no plano espiritual, ele mandou uma carta. Então, e começou a ter isso nessa época, né? Já tinham várias comunicações, né, psicografadas, que pessoas que diziam como é que era a vida no plano espiritual, o livro O Céu e o Inferno mesmo dá detalhes disso, né? Dá detalhes de como é que é a vida no plano espiritual. Então, a individualidade, ela é mantida. E aí, a pergunta que continua aí, o Kardec vai continuar na 150, como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Então, não tem mais corpo material, o corpo ficou aqui na Terra. Como é que eu sei que continua a individualidade da alma se não existe mais o corpo material? Aí a fundamental importância do perispírito. Então, tem um fluido que é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Então, esse da última encarnação aqui é quase sempre isso, né? Mas o seu perispírito é o que vai dar essa individualidade. Mas por quê? Porque o perispírito vai ter várias características para preservar essa individualidade. A função dele, de alguma maneira, é que isso não se perca, esse modelo, né? Que isso não se perca, que identifique o espírito. Ó, esse espírito é o espírito de fulano que fez isso, então o perispírito vai carregar isso, essa memória. Então, como é que não perde a individualidade? Se é uma chama, um clarão, esse espírito, como é que não perde isso? Como é que não dissolve no todo? Tem algo de material que está associado a ele. E esse algo de material é o perispírito. Então, esse molde que a gente fala, hoje em dia talvez seja mais fácil da gente pensar nisso do que na época de Kardec. Hoje em dia, a gente pega um telefone pequenininho desse aqui e a memória que ele tem, e a quantidade de coisa que ele guarda, que ele registra em vídeo. Então, a gente pensar que isso está registrado, essa memória está guardada, e como é que é, né? Como se fosse a semente. Imagina a semente. A semente tem ali a memória dela, do que vai ser aquela planta como um todo, como adulta, né? Então, o perispírito é que faz essa ponte mesmo entre o espiritual, que seria completamente etéreo, aquela que ela chama, e a matéria grosseira, que é o que a gente está vivendo hoje, que também é importante, né, gente? A gente fala assim, nós somos espíritas, então só o espírito que importa? Não. Então, nós estamos encarnados, a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, e a gente sabe que a gente é espírito, que esse corpo aqui é perecível, vai ficar aqui. E o que faz essa ponte? É o perispírito que a gente está estudando agora e entendendo essa questão, por exemplo, da memória. Eu acho curioso a gente pensar que na época de Kardec, a memória talvez no livro anotasse coisas, igual ele fazia o diário lá, colocando os apontamentos. Só que hoje a gente vê coisas tão pequenininhas com uma memória tão grande, agora fica mais fácil da gente entender isso. Até na época do Chico, quando ele citou em um livro que tinha no plano espiritual algo bem fininho que projetava o que estava guardado na memória, e não sabia, por exemplo, TV de plasma, agora a gente vê que ela é bem fininha e projeta de uma maneira grande algo que está guardado. Então, na época disso, né, começava as televisões, aqueles tubos enormes, com uma imagem ruim. Então, a gente agora está numa fase que dá para entender um pouco mais essa ideia de que tem algo, por exemplo, um filtro que a gente coloca numa imagem. Então, assim, tem algo que é muito rápido, assim, né? Os joguinhos de videogame que criam ali rapidinho uma imagem, assim. Então, hoje está mais fácil da gente perceber o tanto que pode guardar a memória alguma coisa bem etérea ainda, bem sutil, que não é mais tão grosseira. Então, acho que a gente dá conta de entender melhor essa ideia de perispírito hoje do que há 150, 160 anos atrás. Então, o comentário de Kardec dessa questão vai falar o seguinte: durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material, o perispírito.
Então, o perispírito é esse envoltório material. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Esse desprendimento se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Então, nesse comentário tem várias informações relevantes. A primeira delas é: o perispírito não morre, né? O que morre é só o corpo físico. Ele se separa, o perispírito se separa do corpo quando a vida orgânica acaba. Quando acaba o fluido vital ali, pronto, o perispírito se separa. Mas é abrupto? Não. Geralmente ele é gradual. Essa separação é mais lenta, dependendo do indivíduo e do tipo de morte, né? Então, há variações disso, mas geralmente é mais lenta. Então, um exemplo de que esse desprendimento do perispírito e do corpo físico, ele é mais lento, no livro Voltei, quando o irmão Jacó, né, pelas mãos do Chico, vai contar que ele acompanha todo o processo de desencarnação dele. Ele começa, aí a filha dele vem ajudá-lo, a filha dele já tinha desencarnado, e vai acolhê-lo, vai conversando com ele. Em algum momento ele percebe que ele tem dois corações. E o dele espírito, ali, perispírito, está batendo mais forte do que aquele que está desencarnando. Um vai ficando mais fraco, ele vai relatando isso, vai falando que é bem gradual esse processo. Então, há outros exemplos disso em obras que esse processo é bem lento, essa separação. No livro A Gênese, que é o último livro da codificação, que tem vários detalhes acerca de perispírito e tal, no capítulo 11, nesse item 18 aqui, vai falar um pouco mais de como é que se dá essa união do espírito do perispírito com o corpo. Olha, quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe como uma planta na terra. Então, é densa essa informação aqui, mas essa ideia de que quando um ser humano está sendo formado, gestado, tem a união das células, vai começar a reprodução. Então, aquela reprodução vai acontecendo e molécula a molécula vai acontecendo a cola do perispírito, do espírito, junto ao corpo físico. Isso vai acontecendo gradualmente. Então, na encarnação, isso vai acontecendo como se fosse uma planta se enraizando. Então, vai tomando posse, vai reproduzindo e vai formando o ser humano e já vai fazendo a ligação do corpo físico com o espírito. Isso que o perispírito vai fazendo. Ele, né, o seu perispírito se enraiza como um germe de uma planta na terra. E aí vai falar como é que acontece o contrário, por um efeito contrário, que é o caso lá dos dois corações. Desde que o princípio vital deixa de atuar, acabou a vida orgânica, o perispírito se desprende também, molécula a molécula, conforme se unira. E ao espírito é restituída a liberdade. Por que liberdade? Porque o perispírito é bem vaporoso e dá essa mobilidade que ele tem. Então, ele não fica solto totalmente, ele continua com o perispírito. Mas que esse perispírito a gente está estudando aqui que ele é mais fluido, ele é bem sutil, dependendo do estado, né, do planeta que a gente estiver. Então, voltando lá no livro que é Espiritismo, agora no capítulo 2, o que faz nascer na mente de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que fazem do estado da alma depois da morte. Então, isso aqui é só para a gente falar assim, por que algumas pessoas falam assim, quando morre, fica dormindo eternamente, a gente não sabe o que acontece no plano espiritual, porque no espiritismo, com esse perispírito que é estudado, muitas respostas aparecem.
como é que continua, como é que preserva a memória, como é que ele consegue se comunicar estando no plano espiritual, sem matéria mais, como é que se dá essa comunicação? Por causa do perispírito. É ele que faz essa função de arquivar, de ser algo de material que permite a comunicação. Então, quando vai se estudar mediunidade, vai aparecer de novo tanto a importância do perispírito, que vai fazer essa conexão, já que ele é matéria e vai se comunicar com a matéria do médium aqui, que vai ser essa ponte que vai trazer a comunicação. Então, em muitas pessoas, essa dúvida na comunicação é, às vezes, por desconhecer esse perispírito, achar que o espírito é só aquela chama, aquele clarão que não tem nada que dá para comunicar, que se perde. Então, por isso que essa ideia falsa, né, que não dá para comunicar. Então, figuram que ela seja um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, que a alma seja isso, né? Apenas apreensível pelo pensamento, que se evapora e não vai se sabe para onde, mas para um lugar tão distante que se custa compreender que ela possa tornar a terra. Então pensa que essa alma é tão vaporosa, tão esse sopro aí, esse clarão, que uma fumaça lá, tá vendo? Que não vai ter como comunicar. Então, nesse caso, o quanto é importante o perispírito. Se, ao contrário, a considerarmos ainda unida a um corpo fluídico, o corpo fluídico é o perispírito, ele é semimaterial, formando com ele um ser concreto e individual, as suas relações com os viventes não tem nada de incompatível com a razão. Então, por que às vezes a gente não dá conta de entender como é que se dá a comunicação? Por que os espíritos que já desencarnaram, que estão no plano espiritual, se comunicam? Porque a gente não conhece essas novas leis da natureza, por vezes. Então, essas leis que permitem essa comunicação, que usam do perispírito para relacionar, né, o espírito desencarnado com o médium para fazer a comunicação. Então, por isso que a gente acha tão complexo e distante, às vezes, quando a gente está ingressando na doutrina dos espíritos, mas como é que acontece isso? Tem alguma coisa que não dá liga, mas quando a gente aprofunda, fala, não, agora não tem nada de incompatível, é a razão que está dizendo, olha, tem alguma coisa, isso aqui tem matéria também, a matéria é aí, ó, um semimaterial, mas é um corpo fluídico, mas é matéria, ela faz essa comunicação, ela tem esse arquivo de alguma maneira. E Paulo já vai dizer isso lá muito nos primórdios, está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, na Bíblia, já fala desse corpo espiritual. Então, não era só o espírito, tá? Em vários momentos tem espírito lá na Bíblia, mas o corpo espiritual já era falado por Paulo. E no livro Paulo e Estevão, ele relata isso, de encontrar Abigail, encontrar Estevão, e ter contato mesmo, conversar, ele falar com ele, assim, ter certeza daquele encontro. Ele viu Jesus, né? Jesus também estava em corpo espiritual. Então, essa certeza que ele tinha, e fala assim, Deus é bom, né? Olha só, existe essa comunicação, eles continuam vivos, e eles podem vir se comunicar e nos consolar, e né, falar mesmo com a gente, né? Dar essa certeza de que a vida continua. Então, esse corpo espiritual aí já era tratado desde lá, da época de Jesus. E a gente vai estudar agora algumas propriedades do perispírito. Tem mais propriedades do que essas aqui, mas a gente vai estudar algumas propriedades aqui. Então, uma delas é a plasticidade. A plasticidade, ela permite a mudança do perispírito pela ação do pensamento. Então, o pensamento faz com que mude o perispírito. Permite ao desencarnado apresentar-se com aspectos diversos, geralmente correspondente às suas personalidades já vividas. Esse fato acontece pela própria vontade do espírito e de acordo com a sua evolução. Então, eu tinha citado o caso do Emmanuel. O Emmanuel escolheu a sua personalidade ali, o seu jeito de se apresentar, bem anterior aos últimos, à sua última encarnação. Então, ele pegou uma mais antiga. E algumas pessoas escolhem um pouco mais jovem. Bezerra de Menezes fala que ele ficou mais velho, igual ele era mesmo. Então, assim,
tem variações. Então, de acordo com a evolução, a pessoa pode escolher. Tem uns que não podem escolher, né? Quando a pessoa ainda não está muito evoluído, é meio imposto, né? Aquela forma que ela vai ter. Meio imposta porque ela não tem nem consciência, ela não percebe, né? Está falando aqui que é com a ação do pensamento que se dá esse formato. E um exemplo disso está no livro Libertação, né, de André Luiz, ditado por André Luiz a Chico Xavier. Está lá no capítulo 5, em determinado momento, uma mulher é induzida a se transformar em loba. Vai falando com ela com o hipnotismo aqui, ó. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Então, isso estava acontecendo no plano espiritual, o André Luiz estava fazendo uma visita, eles estavam indo lá ajudar, né, Gregório fazer uma missão e acompanham esse processo da transformação de uma mulher que se vê como loba. O pensamento dela é induzida a se ver como loba. Então, a plasticidade, ela foi induzida. E aí fala aqui, no livro, André Luiz vai dizer para nós que o hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus espíritos, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Então, é o perispírito que vai fazer essa hipnose, que vai fazer a pessoa acreditar que ela é aquilo ali. E pelo pensamento, ela se transforma. Então, isso é usado há muito tempo, vai falar até exemplo da Bíblia que cita isso. Então, é muito antigo, mas usa essa ideia do perispírito aí, dessa comunicação do pensamento que faz essa transformação no espírito, né? No espírito, na parte material ali, semimaterial. Outra característica, né, outra propriedade é a ponderabilidade, que está falando de peso. E aqui, nesse livro, que é o livro A História do Espiritualismo, que ele é do Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle é o médico que escreveu Sherlock Holmes. Ele tem, esse livro aqui, ele tem muitas histórias e fenômenos e narrativas e exemplos de funções do perispírito, de o que acontecia na determinada época com determinados médiums. Então, é muito investigativo, assim, é um livro de pesquisa. Ele foi lá e relatou. E um dos casos que ele fala é do professor William Crookes, que fazia experimentos com a médium, que chama a senhora Cook, e a espírito lá era Kate. Então, mostra ele pesando essa médium, vendo que o peso dela era 1 e quando ela estava dando passividade, né, que a gente usa a palavra assim, às vezes incorporação, que não é uma palavra que a gente usa hoje mais, mas quando ela estava, né, a Kate estava na médium, né, não na senhora Cook ali, ele pesava e via que era diferente, a altura era diferente, então tinha uma alteração física, né, dessa médium, e ela se transformava em algum momento, né, a matéria se transformava junto ali, tem detalhes disso nesse livro. Um outro caso, que aí já dá um pouco mais de ideia também de peso, que vai falar do fenômeno que chama de transfiguração no livro dos médiuns, que fala na modificação do aspecto do corpo vivo. E fala que, a respeito disso, tem uma perfeita autenticidade aqui. O fenômeno da transfiguração, que consiste na modificação do aspecto de um corpo vivo. Eis a respeito um caso cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido entre os anos de 58 e 59, perto de Paris, Saint-Étienne. Isso aqui também vai falar de uma médium que o irmão dela se comunicava por ela e ela mudava o dobro quase de peso, ele era muito mais forte, então também pesou, e ele usa, no livro dos médiuns, ele chama de transfiguração, está no capítulo 7, então também vai falar disso, né, de transfiguração que muda o formato da pessoa, usando o perispírito. Então, é uma lei nova que a gente está conhecendo com o espiritismo. Então, são leis naturais, é um fenômeno, isso não é nada sobrenatural, é algo que acontece
com as propriedades que tem esse corpo semimaterial, esse corpo que é fluídico. Ele faz essa transformação. E muda o peso, e muda a característica, o aspecto, né? A plasticidade lá, né? Muda a característica. Aqui o peso, a ponderabilidade. E fala que tem essa comprovação lá do aumento de peso. Ele cita isso explicitamente, viu? No Livro dos Médiuns. Outra característica, outra propriedade do perispírito é a luminosidade. Vai falar que quanto mais evoluído a entidade, maior frequência vibracional e, por conseguinte, maior luminosidade. E tanto menos evoluída a criatura, menor frequência vibracional e menos luminosidade. Então, isso a gente, no livro de novo, Paulo Estevam, né, fala que ele fica cego quando Jesus chega com aquela claridade imensa, ele meio-dia no deserto, e ele fica cego diante daquela luminosidade imensa de Jesus. Então, essa luminosidade, um ser puro igual Jesus. Já no livro Voltei de Novo, do irmão Jacó, ele relata que ele chega no plano espiritual, ele era, né, o irmão Jacó é o Frederico Figner, e ele vai dizer que ele achava que ele teria luz, porque ele era um trabalhador atuante do espiritismo e tal, muito atuante, e ele achou que chegaria em melhores condições no plano espiritual. E ele encontrava os amigos dele, e os amigos dele estavam iluminados. Bittencourt Sampaio e outros chegavam com muita luz, e ele custou acender a luz dele, assim. Ele conta até de uma professora que estava iluminada, que vai ser recebida pelos alunos dela, e ela vai em direção a uma luz, assim, mas que ele não tinha essa luz ainda. Então, essa luz é uma característica também, né? Essa luminosidade é uma característica também do perispírito, é uma propriedade. Outra propriedade é a penetrabilidade. Fala que o perispírito tem de penetrar nos demais corpos. A matéria não lhe impõe resistência. O espírito desencarnado pode ultrapassar paredes. Isso aqui a gente vê em filmes, vê falando, né? Quando vem, né, o espírito, aí a gente até usa, né, erradamente, vai falar fantasma e tal. Então, assim, que atravessa. Então, isso aqui é uma coisa que a gente, desde sempre, ouve falar dessa questão de que quando a gente está no plano espiritual, a matéria não oferece resistência. Você pode ultrapassar a parede, mesa, cadeira, né? Então, assim, não tem resistência, né? Por quê? Porque é muito fluido. Tem a matéria, mas ela é muito fluida. Ela não atrapalha o deslocamento e nem algo de material aprende. Visibilidade, outra propriedade. Aos olhos físicos, o perispírito é totalmente invisível. Todavia, não o é para os espíritos. Nos casos dos menos evoluídos, só percebem os seus pares. Então, isso aqui também é relatado na obra de André Luiz, que eles conseguem ver todos os espíritos que estão no plano espiritual quando eles estão numa escala mais evoluída. E às vezes eles chegam no lugar que os espíritos menos evoluídos não conseguem perceber a presença deles. Por quê? Porque eles estão no outro estágio. Então, aquele que está mais evoluído vê todos. E aqueles que estão menos evoluídos veem só os que estão no mesmo estágio que eles. À medida que você vai aumentando o seu grau de evolução, você vai tendo mais percepção da realidade, vai vendo mais os espíritos mais leves, vamos dizer assim, os que são mais sutis, os olhos grosseiros não conseguem perceber, né? E os que são menos, né, menos sutis, assim, menos... Estou usando a palavra sutil errada, né? Os mais sutis são mais leves, os mais leves são os mais evoluídos, tem menos matéria. Esses conseguem ver todos. E os que são mais grosseiros só veem os grosseiros também. Tangibilidade, propriedade que o perispírito tem de tornar-se palpável, ou seja, ter aparência de matéria densa. Então, é como se virasse algo duro aqui, que a gente consegue pegar mesmo. Essa propriedade chama tangibilidade. Então, isso acontece, em alguns casos, na época que o Chico fazia... tem um livro que chama Materializações Luminosas, que foi escrito por Ranieri, que é o delegado de polícia. Ele vai relatar isso de várias apresentações e manifestações espíritas com o Peixotinho, aqui em Belo Horizonte, aqui perto de Belo Horizonte. Então, assim, tinha isso de ser palpável. Depois, Chico parou, por exemplo, de trabalhar com isso, né? Falava que tinha
objetos que vinham, né, assim, que ficavam concretos, então, mas está falando que o perispírito fazia com que o espírito também ficasse palpável. Né? A Sheila materializava ali, ia ajudar alguém, ia fazer a cura de alguém em algum momento, então virava matéria densa mesmo, que tocava, que curava. Uma coisa também que é uma propriedade é essa sensibilidade global. A gente, quando está encarnado, por exemplo, a nossa visão, eu só consigo ver o que está aqui na minha frente, o que está aqui atrás, aqui eu já não vejo. Agora, sem o corpo físico, a capacidade de perceber se amplia, porque não está mais com o limite dos sentidos físicos. Então, é como se você conseguisse ver por todo o seu corpo. Então, você pode ver de uma maneira muito mais ampla. Essa sensibilidade global, eu estou falando da visão, mas isso se dá com os outros sentidos, né? Então, só de pensar na visão que está aqui, onde está o meu olho, você está conseguindo ver por tudo, né? Pelo seu corpo inteiro, pelo perispírito inteiro, uma propriedade do perispírito. Outra característica é a expansibilidade, que é a propriedade que o perispírito tem de expandir-se pela ação do pensamento. Então, forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Então, você pode expandir de acordo com o pensamento. Você pode ficar maior, ficar menor, né? Então, essa característica que também é do perispírito. Essa propriedade aqui, que chama bicorporeidade, ela possibilita, em condições especiais, o seu desdobramento. Então, possibilita que o espírito se desdobre, né, usando o perispírito, a propriedade do perispírito. Então, é como se o espírito dividisse em dois? Não, o espírito não se divide, mas ele possibilita... Aí, vamos ver o exemplo que talvez fique mais claro. No caso de Barçanufo, que aconteceu aqui em Sacramento, e o caso de Santo Antônio de Pádua, né? Pádua é na Itália. Então, o caso de Santo Antônio de Pádua está relatado no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 7. E Barçanufo, já é uma coisa mais recente, contava-se que ele estava aqui dando aula, aí alguém precisava da ajuda dele para fazer um parto em algum lugar. Ele ficava aqui ainda, ele ainda não tinha chegado lá, mas ele foi lá e fez o parto. Então, ele tinha essa bicorporeidade. Então, o perispírito desdobrava e ele conseguia estar naquele outro local. Então, isso aí é uma propriedade que acontece, né, em condições especiais, isso não é uma coisa que acontece com frequência, mas Barçanufo fez isso, e Santo Antônio de Pádua também. O Santo Antônio conta que ele estava na Espanha, estava pregando num lugar, e o pai dele estava lá na Itália, em Pádua, e estava sendo acusado de assassinato. E no momento que acontece isso, Santo Antônio aparece lá, prova que o pai dele é inocente, fala quem é o verdadeiro criminoso, mas ele não saiu da Espanha. Ele estava na Espanha, ele foi lá em Pádua, ajudou o pai dele. Então, isso é considerado, né, assim, foi considerado pela igreja um milagre na época, né, porque ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é uma característica, uma propriedade do perispírito. Ele pôde estar num lugar e no outro, né, sem se dividir. Né? É como aquela ideia do sol, que consegue estar em dois, né, iluminar mais lugares, quando a pessoa está num patamar mais elevado, ela tem essa característica. E aí, para concluirmos já a ideia de o que a gente pode trazer isso para a nossa vida, então, Emmanuel nos traz alguns ensinamentos que visam com que a gente cuide do nosso corpo físico e corpo espiritual. Então, estamos encarnados, então, estamos vestindo um corpo físico, mas a gente sabe que a gente tem um corpo espiritual, que é o perispírito, que vai registrar tudo que a gente está fazendo, que a gente está pensando. Então, isso não é mais uma coisa etérea. O meu pensamento, eu posso descuidar dele, porque esse pensamento não tem importância. Tem importância. Tudo que a gente está fazendo e pensando fica registrado. Tem um arquivo, e esse arquivo não é um arquivo... A gente pensa que os celulares vão modernizando e vão guardando cada vez mais. Você imagina Deus, o arquivo que ele faz para um ser que a gente vê a perfeição da obra, né? Da questão da vida em si. Quando a gente pensa, olha só, que esse corpo aqui, a gente está conversando, a gente está respirando, a gente está acontecendo troca dentro da gente, é uma perfeição, vocês imaginam no plano espiritual. Então, o perispírito, as propriedades, né,
que a gente desconhece do perispírito, que a gente vai aprofundando um pouquinho, mas que a gente desconhece ainda de como é que arquiva isso na memória. Então, o tanto que a gente deve ter cuidado com os nossos pensamentos, com o que a gente está fazendo, com os nossos atos corriqueiros. Então, para a gente cuidar do corpo físico e do corpo espiritual. Então, não é para descuidar do corpo físico também não, mas é lembrar que a gente tem esse corpo espiritual. Então, tem dois momentos, tem duas obras, que é o Pensamento e Vida, tem um capítulo que vai tratar disso, e o Vinha de Luz. Então, no Pensamento e Vida, isso está no capítulo 28, eu não vou citar o capítulo inteiro, mas partes dele aqui, vai falar, Emmanuel vai falar para a gente da enfermidade. Então, olha só o que ele diz. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre as doenças, sobre todas as doenças. Então, a gente pode falar que toda enfermidade está vinculada com questões mentais? Não, não. Nem toda enfermidade está vinculada a isso. Mas os processos de elaboração da vida mental guardam influenciação direta sobre as doenças. Então, tem doenças que não vêm do problema mental, mas muitas doenças têm influenciação direta do que a gente está pensando, do que a gente está incluindo no nosso dia, do que a gente está guardando dentro de nós, dessa vida mental, dessa vida espiritual, de alguma maneira, né? Assim, algo que não é tão concreto, tô dentro de mim só, mas mesmo assim, isso está trazendo doenças. Então, está falando aqui de enfermidade. Emmanuel segue. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Olha como é que isso é forte, toda tensão mental. Então, essa tensão é algo que a gente já vê como ruim, né? Algo que está forçando, pressionando. Isso vai ter distúrbio no nosso corpo físico. Então, o quanto é importante cuidar dos pensamentos, elaborar melhor as nossas questões, esse autoconhecimento que é o convite sempre na doutrina dos espíritos, a gente é responsável por nós mesmos, a gente tem que se conhecer, ver. Então, por quê? Porque isso tem reflexo. Meus maus pensamentos, a atenção que eu trago em excesso, isso tem reflexo. E se esse reflexo está no corpo físico hoje, ele fica no corpo espiritual, que tem a memória, que está guardando esse molde. Então, eu carrego isso para depois. Então, o tanto que eu tenho que cuidar, né? O que eu estou plantando mesmo no meu corpo aqui, no meu corpo físico, no meu corpo mental, para eu levar. Eu quero mesmo plantar essas coisas que eu estou plantando, eu estou escolhendo mal as sementes aqui, eu vou ter que cuidar um pouquinho mais. Então, Emmanuel faz esse alerta para a gente cuidar, porque essa tensão mental vai ter distúrbio no corpo físico. Então, ele vai continuar, olha, cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda. Olha que responsabilidade. Centros de nossa vida profunda, ou seja, a nossa vestimenta corpórea, a gente está estragando o físico e o dentro, como? Cultivando melindre, desgosto, irritação, mágoa. O que a gente está fazendo com isso? Está semeando ali, ó, um tanto de espinhos, de coisas ruins que vão sufocar, e a gente ainda aduba e alimenta, né? Então, olha, isso intoxica a gente. A gente está escolhendo se intoxicar por vezes quando a gente não cuida de, olha, vou ficar melindrado porque a pessoa, né, talvez não tenha feito de propósito, e começar a olhar, olha, eu também erro, ele errou, ter um pouco mais de relevância, né, assim, de tolerância, de respeito com o outro, respeito sempre, né, gente, mas o outro às vezes não erra de propósito, a gente fica, olha, melindre, e se irrita, e a pessoa falou alguma coisa, e eu fico extremamente magoada. Então, para a gente cuidar disso, né? Cuidar de nós, olha, tenta o diálogo, tenta, para não ficar alimentando isso dentro de nós e
e alterando, né, intoxicando aí o nosso corpo físico e também os nossos centros da nossa vida profunda, e alguma coisa que a gente leva mesmo, que está registrado no perispírito. Então, como é que a gente pode fazer essas escolhas, de fato? Já no livro Vinha de Luz, lá no capítulo 157, também emana pelas mãos do Chico Xavier, vai falar que a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. Olha só, então, a doença, né, muitos de nós e pessoas que a gente ama têm doenças, e isso é um fantasma, é uma coisa muito difícil, é uma coisa que a gente teme, né? A doença é alguma coisa que a gente é como se fosse uma maldição, olha ali, quase que uma maldição. Só que a gente pode garantir ali que um número grande dessas enfermidades, que são orgânicas, elas têm interferências psíquicas. Tem, porque o número que não tem é bem pequeno. O número dessas enfermidades que não tem interferência psíquica é pequeno. Então, a maioria das doenças que a gente tem é a gente que está plantando. É a gente que está fazendo por interferência do nosso pensamento, né, que a gente está plantando essas doenças em nós mesmos. Vai falar, o nome do capítulo é O Remédio Salutar, olha lá. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Referimos-nos a moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Então, essas raízes do coração que a gente vai levar na nossa alma, que o perispírito que guarda, é a gente que está plantando agora. O que a gente está colocando lá para a gente levar registrado no nosso perispírito? A maioria procede dessa alma que foi plantada aí. Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Quantas enfermidades não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Então, o nosso desequilíbrio vai lá e cria uma enfermidade. Então, faz essa vibração e a gente fica alterado e isso vira uma doença. Então, o quanto é importante cuidar desse equilíbrio, do que a gente está pensando, né? Cuidar internamente de nós mesmos. Vai dizer aqui, ó, no finalzinho, a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para sararmos, para que saremos na qualidade de enfermos, encarnados ou desencarnados. Então, nesse parágrafo aqui, eu vou falar qual é a fala de Tiago, mas ele vai dizer para nós aqui, olha só, a gente possui, nessa fala de Tiago, nesse conselho, remédio salutar para as doenças da gente que está encarnado e também para a doença dos que estão desencarnados. Então, essas doenças do espírito, essa doença que está, ela é curada com o quê? Como é que a gente consegue a cura dessa doença? Ele vai dizer para a gente que a gente confessai-vos as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, é assim que a gente vai se curar. Quando a gente confessar que a gente erra e o outro também confessa, a gente vai admitir os nossos erros, sem a gente esconder esses erros, e a gente orar um pelos outros. Quando alguém fala um erro para a gente pede para que aquele erro dele acabe, a gente pede para que ele tenha força, assim, um orando pelo outro, um dizendo para o outro o que a gente está errando, sem esconder de nós mesmos os nossos erros, assim a gente vai sarar. E a gente vai para o plano espiritual mais leve, né, mais... sem essas amarras, sem ter plantado essas coisas ruins em nós, vamos dizer assim. Então, esses ensinamentos do perispírito, que a gente leva muito para o plano espiritual, aquilo que a gente está vivendo agora, que a gente está plantando agora, que a gente cuide do nosso dia a dia aqui, o que a gente está escolhendo de semente para colocar dentro de nós, o que a gente vai levar conosco, e que a gente ore uns pelos outros,